eu vou falar de um assunto que talvez você tenha muita dificuldade, que é sobre faturamento e lucratividade. Então, se você não me conhece ainda, eu sou o Oswaldo Júnior e atualmente eu sou o CEO da empresa Segurar. A empresa Segurar é uma empresa que tem 8 anos no mercado no ramo da consultoria. Fora isso, eu também sou criador do programa Meu Restaurante Lucrativo. Mas vamos deixar de delongas e vamos logo para o vídeo. Na verdade, a principal dificuldade que eu enfrento, né, e na verdade os nossos consultores também enfrentam em campo, é mostrar para o empresário ou para o empreendedor que o lucro é totalmente diferente do faturamento. Oswaldo, mas eu sempre ouvi falar que eu preciso ter no mínimo 100% de lucro no meu estabelecimento. Então, desculpa ser eu que vou te dar essa notícia, mas infelizmente não existe 100% de lucro numa operação gastronômica. Se alguém aí tiver, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de diagnosticar essa operação e ver o que eles acertaram para a gente poder utilizar isso como case. Porém, aí ao longo dos anos, prestando consultoria, eu nunca vi uma operação conseguir ter 100% de lucro. Primeiro o seguinte, as pessoas que falam que precisa ter 100% de lucro, eles fazem uma conta mais ou menos dessa forma. Imagine que você é uma hamburgueria. Vou até um exemplo aqui hipotético, tá? Você é uma hamburgueria e o seu hambúrguer para vender você custa R$ 6. Então você teve lá o trabalho de calcular a ficha técnica, padronizou a receita e o seu hambúrguer custa R$ 6 para produzir. Então você gasta R$ 6 de insumo de matéria-prima para produzir aquele hambúrguer, 180 gramas de carne, nananã, coisa do tipo. Beleza. Aí, aí a pessoa pensa assim, né, nesse momento de precificar, eu vou cobrar 12 e eu vou ter R$ 6 de lucro. Então eu tenho 100% de lucro sobre o valor que eu gastei de mercadoria. Oswaldo, então você está errado, porque agora ele conseguiu ter 100% de lucro. E aí que entra o grande vilão de uma operação gastronômica. Que talvez você esteja vendendo um produto, e aqui é exemplo da hamburgueria, e você pode estar pagando para vender isso tudo. Oswaldo, mas como eu estou pagando para trabalhar com isso tudo? A gente é o seguinte, vamos deixar claro, tá? Para você obter o lucro numa operação gastronômica, você precisa investir, né? Então, uma operação gastronômica nada mais é, né? Eu poderia falar aqui, contextualizar, mas nada mais é do que um beneficiador de produto. Então, o cara foi lá, comprou o pão, comprou a carne, comprou o queijo, comprou o alface, comprou o tomate, fez a maionese dele, comprou o ovo, comprou o óleo, comprou a salsinha, comprou o sal, fez aquilo, né? Modelou, fez o hambúrguer, transformou um produto que era in natura para um produto acabado para vender, né? Então ele beneficiou esse produto e agora ele vai vender para obter o lucro dele. Só que nesse processo todo teve várias outras etapas que talvez você não colocou na sua precificação. E aí você acha que você está tendo 100% de lucro, quando na verdade você está deixando de ganhar dinheiro ou até mesmo perdendo dinheiro. Se for a sua operação que está perdendo dinheiro, comenta aqui embaixo que eu quero te ajudar, principalmente com algumas planilhas que a gente tem aqui semi-automáticas, que vai ajudar você começar a identificar o que é a diferença de faturamento e de lucro. Mas só para a gente terminar o assunto de lucro. Então tome muito cuidado, porque o lucro, no final, é a última linha lá do seu DRE. Se você quer saber de DRE, eu vou gravar um vídeo sobre DRE, vai estar aqui no card aqui logo em breve. Então eu vou gravar um vídeo só falando de DRE, porque é um assunto muito importante, que 90% dos empresários acabam não fazendo e negligenciando essa planilha tão importante. Voltando aqui para o lucro. Então, você não consegue ter 100% de um produto que você vende, porque tem outros custos envolvidos. E aí começa a entrar a questão do faturamento. Então, só para a gente finalizar esse assunto, uma operação gastronômica não tem 100% de lucro. Porém, se você conhecer uma operação gastronômica que tenha 100% de lucro, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz e eu vou colocar minha equipe toda, e na verdade até eu mesmo vou fazer isso, avaliar essa operação para passar para vocês esse case. Mas ao longo dos anos aí a gente vê isso muito difícil acontecer. E aí, falando do faturamento, então o faturamento ele é o seguinte, o faturamento é tudo que você coloca de dinheiro no caixa da sua empresa, é chamado cash flow, mas vamos falar de caixa, fluxo de caixa, é o que entra, o que o seu cliente foi lá e pagou. Porém, nessa conta de faturamento tem várias despesas que você precisa calcular. Então, eu vou dar um exemplo. O faturamento, você faturou R$ 100.000, então você vende um hambúrguer a 6, só que você vende hambúrguer a 12 e o seu faturamento foi R$ 100.000.
Desses 100 mil reais, você vai ter que deduzir todas as despesas envolvidas na sua operação. Oswaldo, então o que é isso? Eu nunca pensei que eu precisaria pagar as despesas no meu restaurante ou no meu estabelecimento. Então sim, você precisa pagar a sua operação. A sua operação é muito complexa, uma operação gastronômica. Tem vários custos que envolvem essa operação para você começar a pensar no lucro. Então, Oswaldo, eu nunca posso pensar no lucro da minha empresa? Muito pelo contrário. O que eu acabo falando para os empresários nesse mercado, você montou um negócio para dar lucro. Para dar lucro. A missão principal do seu estabelecimento não só transformar pessoas, mas sim gerar lucro. E como é que eu começo a gerar lucro? Quando você identifica quais são as despesas envolvidas na sua operação. Para quando você tiver um faturamento de 100 mil, de 200 mil, você saber exatamente o que representa cada linha da sua despesa. E agora você precisa fazer uma lição de casa, que a gente acaba falando chamado de números mágicos. Oswaldo, o que é números mágicos? Quando você fazer nem mágica, como dirá números mágicos? Nada mais é do que você identificar qual é a porcentagem exata de cada item que compõe a sua linha de DRE mais a sua linha de faturamento. DRE eu vou falar mais para frente, para a gente não ficar muito longo o vídeo, mas lembre-se que o faturamento da sua empresa, né, é simplesmente para pagar as contas do mês. E aí na última linha lá vai sobrar o seu lucro desejado. E aí um dos principais pontos dos estabelecimentos, né, das pessoas que têm mercados, que têm restaurantes ou que está no mercado da gastronomia, acabam não fazendo, é estipular qual é o seu lucro desejado. Oswaldo, o que é o lucro desejado, né? O que é isso? Então vamos supor que é o seguinte, você vendeu lá um hambúrguer, vamos continuar no exemplo do hambúrguer para a gente não fugir muito disso, a R$12. Qual é o seu lucro desejado sobre aquele item, né? E aí tem várias referências, mas vou te dar um exemplo. O que fala as associações é o seguinte, um lucro sadio de uma operação gastronômica gira em torno de 7 a 14 ou até mesmo 17%, algumas vai até 17%. Então, no final, se você fatura 100 mil reais, depois de pagar todas as suas contas, a sua operação vai girar em torno, numa média, de 10% de lucro final. E eu estou falando lucro final é aquilo que você coloca no bolso, que você pode reinvestir, você pode montar uma outra operação. Então, é importantíssimo você identificar quais são os custos envolvidos na sua operação. E quando começar a fazer a sua precificação, você sim colocar qual é o lucro que você deseja nessa operação. Lembrando que no mercado da gastronomia, né, o mercado em si, o mercado é rei. Não adianta você querer vender um hambúrguer por R$30 se o seu concorrente vende a 12, um exemplo. Então você não vai conseguir ter uma barreira de entrada que você consiga ser competitivo. Então você tem que tomar um certo cuidado quanto a isso. Não adianta também você colocar, eu quero ter 100% de lucro na minha operação, se o seu cliente não consegue pagar esse tipo de mercadoria. Então tome muita atenção. Lembrando, lucro é o dinheiro que você devolve do caixa para o seu bolso. Então o faturamento é o de fato que você vai pagar suas despesas, as suas contas todas na sua operação. E o lucro é o que vai sobrar do faturamento, o que você vai pagar, que você vai devolver o dinheiro do seu caixa. Imagine que para você hoje ter faturamento, você precisa investir dinheiro. Seja de compra de mercadoria, treinamento com equipe, contratação de pessoas. Então o faturamento nada mais do que devolver o dinheiro do seu caixa, que é o lucro, beleza? Então, infelizmente, foi eu que te dei essa má notícia, mas não existe ainda 100% de lucro. Na verdade, se existe na sua operação, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz para entender se realmente a gente consegue ter algumas operações que consiga dar 100% de lucro. Eu, pelo menos, nunca vi. Espero que veja aqui nos comentários, então comenta aí. Se for valioso esse vídeo para você, envia para 5 pessoas aí, só não envia para o seu concorrente, que eu tenho certeza que ele vai aplicar a técnica desse vídeo e vai começar a dar certo. Então tome um certo cuidado, envia aí para 5 pessoas, para o seu sócio, para o seu gerente de operações, que eles precisam saber desse tema e talvez eles não calculem os custos envolvidos na sua operação, fechou? E um forte abraço, a gente se vê até o próximo vídeo.